Olá, galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, né? A aula de matemática com a professora Nivânia. Então, estamos trabalhando com matemática básica, tá? O conteúdo da nossa aula de hoje é o estudo dos polígonos, tá? Então, revejam as nossas aulas, acompanhem, tá? Tirem as suas dúvidas e vamos dar continuidade aos nossos estudos, ok, pessoal? Me acompanhem! Então, pessoal, quando falamos em polígono, né, nos vem uma inquietação. Esse polígono ele pertence a qual ramo da matemática? Ele pertence à geometria plana, né, está dentro da geometria plana. E então, começamos a nos indagar. Onde que nós conseguimos identificar esses polígonos, ou seja, essas figuras no nosso dia a dia, tá? A linha poligonal, a figura poligonal, ela está muito presente no nosso dia a dia, em diversas formas. Primeiro, na natureza. Onde, Nivânia? Por exemplo, no formato das colmeias de abelhas, no contorno dos alvéolos, tá? Eles são no formato de hexágonos também, tá? Eles também, esses polígonos, as figuras poligonais, elas também estão presentes onde? Em objetos construídos pelos seres humanos. Mais precisamente, em motivos temáticos para construções de calçadas, né? Muitos construtores estão utilizando as formas geométricas poligonais, tá? No formato das redes, da rede de futebol, né? Das redes de vôlei, tem formato retangular ou quadrado, né? Então, assim, estão presentes em nosso dia a dia de diversas formas. No formato dos objetos que envolvem o nosso dia a dia, no contorno de um aparelho de TV, no contorno, por exemplo, de um aparelho celular. Ele tem um formato plano, né, que nos lembra um polígono, tá? E muitos projetistas têm utilizado motivos temáticos, né, como as figuras geométricas, para inspiração, ok? Então, vejamos aqui agora a definição. Quando me vem a palavra polígono na mente, como é que eu consigo definir? É uma figura geométrica plana, tá? Ou seja, ela cabe em um plano, tem que ser fechada, tem que estar fechada, e é formada apenas por linhas retas, e que detalhe, essas linhas retas, elas não se cruzam, tá? Então, vejamos agora alguns exemplos de figuras geométricas que são polígonos, tá? Então, nós temos aqui a primeira figura, ó, linhas retas e fechadas. Segunda figura, também linhas retas e fechadas. Terceira figura, também linhas retas e fechadas, tá? Agora, nós temos exemplos de figuras que não representam polígonos. E vamos ver por quê, tá? Aqui na nossa primeira figura, essa azul, não é um polígono porque ele não é formado apenas por linhas retas, ele tem linhas curvas. Se tem linhas curvas, não é polígono. A segunda, você pode até dizer, Ivone, ele está formado apenas por linhas retas. Está, mas ele está vendo aqui, ó, que essas linhas elas estão se cruzando. Para ser polígono, tem que ser formado por linhas retas e que não se cruzam. Então, por isso que essa figura, ela não é um polígono, ok? E esses polígonos, eles se classificam em dois tipos. Os polígonos convexos e os polígonos não convexos. O que são esses polígonos ditos convexos, pessoal? Olha aqui a definição, diz assim, ó. Um polígono se diz convexo quando o segmento de reta que une dois pontos quaisquer de sua região interna está contido sempre dentro dela. Ou seja, por exemplo, dado aqui esse polígono, eu tracei um segmento de reta, que foi de... Esse segmento de reta, ele ficou contido totalmente dentro do polígono. Se ficou contido totalmente dentro do polígono, eu posso dizer que ele é um polígono convexo. Ou de uma forma mais grosseira, mais generalizada, o que a gente pode dizer? Que os seus vértices, todos eles estão voltados para fora da figura. Todos eles estão voltados, as extremidades estão para fora da figura, ok? Então, vejam bem alguns exemplos de polígonos convexos. Ó, o primeiro, o triângulo, né? Todos os vértices dele estão voltados para fora da figura.
Aqui o quadrilátero da mesma forma, aqui um pentágono da mesma forma. Agora vamos ver os que são esses polígonos não convexos. Olha a definição. Um polígono se diz côncavo ou não convexo quando existem dois pontos de sua região interna, tais que o segmento de reta por eles determinado não está contido nela. Ou seja, quando eu tenho aqui um polígono, tá? Ó, quando eu tenho aqui um determinado polígono e eu traçar um segmento de reta, tracei o segmento de reta AB. Esse segmento de reta AB, ele está contido totalmente dentro da figura? Não está. A gente está vendo aqui que tem uma parte que não está dentro da figura. E a gente está vendo também, por aquela outra forma que eu disse que era mais grosseira, né? Tem esses dois vértices aqui, ó, que estão voltados para dentro da figura. Esses outros vértices estão voltados para fora da figura e esses outros dois vértices aqui, que eu estou apontando com o sensor, estão voltados para dentro da figura. Então, a gente diz que esse polígono ele é dito côncavo ou não convexo, tá? Veja aqui esses outros dois polígonos. São polígonos não convexos. Por quê, ó? Aqui eu tenho os vértices, são os cantinhos, né? Eu tô vendo que tem um vértice aqui que está voltado mais para dentro da figura. Então, ele é um polígono côncavo ou não convexo. Da mesma forma, esse polígono aqui no formato de um T, né? Ó, esse vértice está voltado para fora, esse também, esse também, esse também. Porém, esse vértice e esse estão voltados mais para dentro da figura. Então, se eu traçar um segmento de reta, por exemplo, que parta daqui, ó, de dentro da figura até aqui, faz de conta que está reto, ele não vai estar totalmente dentro da figura, vai ficar uma parte que vai estar fora. Por isso que dizemos, na verdade, que esse polígono ele é côncavo ou não convexo. E aí, na classificação dos polígonos, nós falamos muito em vértice, né? Mas o que é esse vértice do polígono? Ele pertence aos elementos do polígono. Veja bem aí a figura ao lado, tá? Destaquei alguns elementos, dentre eles, observamos bem aqui, temos todos os elementos de um polígono, que são vértice, olhando para a figura, vértice A, B, C, D e E. O que são os vértices? São os cantinhos, né? Que eu esqueci de colocar o E. Vou colocar agora. Pronto. Vértice E, letra linda. Então, temos aí, ó, o que são os vértices? A gente pode dizer como seja o quê? Tia, são os cantinhos da figura? São sim, pronto, tá? Os lados de um polígono, eles são formados, um polígono ele é formado por retas, segmentos de reta, pronto. Então, os lados são os segmentos de reta que formam esse polígono. Então, nós temos o segmento de reta AB, BC, CD, DE e EA. Todos esses segmentos de reta. Para indicar que é segmento de reta, fique esperto. O que é que tem que ter? Tem que ter o tracinho em cima, né, das duas letras. Ângulo interno. O que é o ângulo interno? O ângulo interno, galera, é essa partezinha aqui, ó. Ângulo A, ângulo B, é a abertura que se forma entre dois segmentos de reta. Ângulo B, ângulo C, que já coloquei aqui, né, ó. Ângulo C, ângulo D interno e ângulo E. E por se tratar de ângulo, tem que ter o acento circunflexo em cima da letra. Representei os ângulos internos com letras minúsculas, tá? Tem autores que representam com letra minúscula, tem outros que representam com letras maiúsculas, não importa. O que importa é que você consiga identificar na figura o que é o ângulo interno, tá? Ângulo externo. Os ângulos externos, representei bem aqui, ó, ângulo externo D, tá? Ângulo externo D. Esse é o ângulo formado, ó, a partir da complementação do segmento de reta e partindo do ângulo interno. Então, o ângulo externo D. Então, já que tem os ângulos internos, toda figura também tem os ângulos externos, tá? Representei aí com letras maiúsculas e por ser ângulo, tem que ter o acento circunflexo, tá? E nós temos as diagonais. O que são as diagonais, pessoal? Diagonal é o segmento de reta que liga um vértice a outro sem passar por cima do lado. Por exemplo, ó, diagonal A, vou tentar fazer reto, C. Diagonal A, D.
Diagonal AE é uma diagonal? Não, AE é um lado. AB é uma diagonal? Não, AB é um lado. Então, as diagonais que nós podemos traçar nessa figura, quais são? AC, que já vimos aqui, AD também, BD, BE, vamos traçar junto comigo? BD, BE, BA é diagonal? Não, é lado. BC é diagonal? Não, também é lado, né? Quem mais? CA já foi traçado, CB não pode, CD não pode, CE é uma diagonal? É, CE é uma diagonal. Eita, desculpe aí, tá torto. Tô usando o mouse, galera, né? E as outras são quem? BD e BE, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Aí temos uma observação. Convém destacar que em um mesmo polígono, o número de vértices, de lados, de ângulos internos e de ângulos externos é sempre o mesmo. Olha aí. Então, são quantos vértices nesse polígono? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 ângulos internos, 5 ângulos externos. 1, 2, 3, 4 e 5 diagonais. Fica a dica aí para que no próximo polígono você já consiga visualizar essa situação. E os polígonos, como é que eles são classificados? Como é que a gente pode dar nome a esses polígonos? Eles são classificados, apesar da origem da palavra polígono, está relacionado com ângulos, também podemos nomear os polígonos com base no número de lados que eles possuem. Vejam o quadro a seguir. Então, nós temos um polígono que tem 3 lados, triângulo. Não tem nada de novo para vocês, né, pessoal? Aqui está sendo uma breve revisão. 4 lados, quadrilátero, cuidado, tem gente que está insistindo em chamar de quadrado, não é, é quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, começa, um decágono. 12 lados, dodecágono, acho que aqui são os mais novos que tem para vocês. 15 lados, pentadecágono e 20 lados, icosságono. Aí vem uma perguntinha. Professora, e se eu tiver um polígono de 13 lados, como que vai ser a nomenclatura dele? Polígono de 13 lados. Se eu tiver um polígono com 18 lados, como é que eu vou dizer o nome dele? Polígono de 18 lados, tá? Esses, galera, outros, eles não recebem nomes específicos. Eles são chamados com o número de lados e o nome polígono. Polígono de tantos lados e assim por diante, ok? Lá no slide anterior, quando nós estávamos identificando os elementos do polígono, nós falamos em um específico, que eu acho que é o mais novato para vocês. O número de diagonais de um polígono. O que é a diagonal? Eu até dei a definição para vocês. É o quê? É todo segmento de um polígono que une 2 vértices que não são consecutivos. Olha aí o exemplo. Primeiro, o triângulo, tá? Tem um detalhe no triângulo. O triângulo é o único polígono que não possui diagonais. Por quê? Não tem como eu ligar para um vértice a outro do triângulo sem passar por cima do lado. Então, por isso, não é o único polígono que não tem diagonal, tá? Aí nós temos o quadrilátero. Tem quantos lados? N, que eu especifiquei, é o número de lados. Tem quantas diagonais? 2 diagonais. Aqui, ó, um polígono com 5 lados, um pentágono. Tem quantas diagonais? 5. Um polígono com 6 lados, está tendo 9 diagonais. Um polígono com 7 lados, está tendo 14 diagonais. Observe, tem uma observação que nós fizemos anteriormente, né? Que diz a respeito do número de diagonais. O que a gente pode ver? Ivânia, não está sendo padrão. O número de diagonais que partem de cada vértice está sendo dado por D, que é o número de diagonais, igual a N menos 3, que é o N, número de lados. Vejam bem aí, no caso, por exemplo, do pentágono. O pentágono tem quantos lados? 5, né? 5 menos 3, 2. Então, desse vértice aqui, vai partir quantas diagonais? 2, ó. 1, 2. Vamos ver aqui nesse maior. Polígono com 7 lados, o heptágono. Então, vamos substituir. Eu quero saber de cada vértice. Vão partir quantas diagonais?
7 menos 3, então vão ser 4. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Mas eu quero saber, Nivânia, o total de diagonais que tem nesse polígono. Como que a gente vai fazer? O número de diagonais de um polígono depende também do número de lados. E a gente consegue encontrar o número de diagonais pela fórmula a seguir, ó. D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2, tá? Coloquei o número de diagonais de um polígono e N lados é dado por D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Vamos realizar alguns exemplos envolvendo números de diagonais. Vamos ver agora um exemplo, tá? Diz assim, calcular o número de diagonais de um dodecágono. Aí você precisa saber. Dodecágono é um polígono que tem quantos lados? 12. Então, o N vai ser 12. Lembre, o N, o número de lados desse polígono especificamente, são 12. Se eu quero calcular o número de diagonais, temos que nos lembrar da formulazinha que o slide anterior nos passou. D, que é o número de diagonais, é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Substituindo os valores dados, nós temos D é igual a 12, por que 12? Porque o N, que nós dissemos anteriormente, por ser um dodecágono, 12 vezes 12 menos 3 sobre 2. Então, eu vou resolver primeiro o parênteses. Então, vai ficar 12 vezes... Quanto é 12 menos 3? 9. Quanto é 12 vezes 9, pessoal? 108. E 108 dividido por 2, 54. Então, nesse polígono, que é o dodecágono, ele tem especificamente 54 diagonais. Ok? Dúvidas? Resolve novamente, tá? E procura tirar dúvidas na sua próxima aula. Em nosso assunto anterior de geometria, nós estudamos triângulos, né, pessoal? O que nós vimos a respeito da soma dos ângulos internos de um triângulo? É sempre 180 graus, não é? Então, significa dizer, se nós falamos especificamente dos triângulos, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, especificamente, ele vai ter, cada um especificamente, ele vai ter uma quantidade que vai dar o total da soma dos ângulos internos dele. Então, para obter a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono qualquer, basta dividir o polígono em triângulos, já que sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, né? Por meio de diagonais que partem de um único vértice. Veja a situação a seguir. Observem bem aí, né? Nós temos a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus, tá? Vamos ver que figura geométrica é essa? Um quadrilátero. Vou dividi-la em duas partes aqui, ó. Segmento de reta AC. Tracei essa diagonal. Essa diagonal me trouxe dois triângulos. Se um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180, então dois triângulos, a soma dos ângulos internos vai ser quanto? 360. Não é isso? 360. Agora vejamos aqui a próxima figura. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 lados. Vou traçar aqui, vou transformar essa figura em triângulos. Traçar alguns triângulos, ó. Tracei a diagonal que foi de A até D. E tracei a diagonal que foi de A até C. Com isso, nós encontramos 1, 2, 3 triângulos. Se nós temos que um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus, então em 3 triângulos, a soma dos ângulos internos vão ser quantos graus? 540 graus. Tá? Agora vejamos aqui um próximo exemplo. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um hexágono. Polígono com 6 lados. Traçamos alguns triângulos, né? Partimos algumas diagonais. Nós encontramos aí agora o quê? 4 triângulos. Se um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180, então 4 triângulos, a soma dos ângulos internos vai ser quantos graus, galera? Alguém pode me dizer? 720 graus. Tá? Então... vamos ver aqui, tentar formar alguma noção a respeito disso. O que é que a gente pode dizer? Ó? Que partem de um único vértice. A soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180 graus.
Como assim, Nivânia? O que é esse S? É a soma dos ângulos internos. O que é esse N? É o número de lados. Então, vamos tentar verificar com o nosso segundo exemplo, que foi o quadrilátero. Então, vou colocar no lugar de N, vamos colocar 4. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360. Se for com o pentágono, 5 menos 2 dá 3, que foram 3 triângulos encontrados, né? 3 vezes 180, 540. Se for com o hexágono, então vai ser 6 menos 2, que vai dar 4. Realmente foram 4 triângulos encontrados. E 4 vezes 180, 720. Então, essa é a forma geral que nós temos para encontrar a soma dos ângulos internos de todo e qualquer polígono convexo. Então, galera, estarei apresentando aqui de uma forma mais clara, mais específica, né? A aplicação das fórmulas de uns 4 polígonos. Vamos ver. Primeiro, começando com os triângulos. Eu quero saber a soma dos ângulos internos, substituindo na fórmula. Então, nós temos, ó, S é igual a N menos 2 vezes 180. Quem é o N no triângulo, né? 3, porque o polígono possui 3 lados. 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180, 180. Segundo, quadrilátero. Como que a gente vai substituir na fórmula? N menos 2, quem é o N? No quadrilátero tem 4 lados. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360 graus. Tá? Terceiro exemplo, nós temos o pentágono. O pentágono tem quantos lados, pessoal? 5 lados. Então, no lugar de N, a gente põe o 5. 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180, 540 graus. Quarto exemplo, nós temos o hexágono. O hexágono é um polígono que possui quantos lados? 6 lados, né? Então, no lugar de N, nós vamos pôr o 6. 6 menos 2 dá 4. E 4 vezes 180, 720 graus. Tá? E como faríamos para representar a soma dos ângulos externos de um polígono? Veja aí, soma dos ângulos externos a gente representa por SE, tá? Então, observem a figura ao lado. Nós temos aí um hexágono, né? Nesse hexágono foram destacados os ângulos internos, são esses ângulos que estão dentro da figura, e os ângulos externos, ó, foi feita a complementação do lado, encontrou o ângulo externo. O que a gente está observando? O ângulo interno com o ângulo externo, eles são adjacentes e suplementares, ou seja, somados eles resultam em 180 graus. Todos eles, tá? Então, vejam a situação a seguir. A partir do exemplo dado, que é o hexágono, nós temos. Como é que a gente faria para encontrar a soma dos ângulos internos do hexágono? Então, essa é igual à formulazinha. N menos 2 vezes 180 graus. Quem é o N? O número de lados. Como se trata de um hexágono, nosso N é 6. 6 menos 2 dá 4. E 4 vezes 180 graus, 720 graus. Então, a soma dos ângulos internos do hexágono é 720 graus. Vou tentar escrever. A soma dos ângulos internos é igual a 720 graus. O sacrifício é grande, galera, para escrever com o mouse. Foi 720 graus. Então, agora vamos observar. O hexágono, ele possui 6 vértices, não é isso? Então, a soma total das medidas dos ângulos internos com externos vai ser 6 vezes 180, não é? Se eu for somar todos os ângulos internos com todos os ângulos externos, vai ficar 6 vezes 180, que vai dar 1080 graus. Mas eu não quero. Eu não quero os internos com os externos. Eu quero apenas os externos. Como é que eu faço para encontrar? Então, vou pegar a soma total, que foi dos internos com os externos, que foi 1080. Vou subtrair da soma dos ângulos internos. Então, resultou o quê? 360 graus. Com isso, a gente pode observar o seguinte. Em todo e qualquer polígono convexo, tá? Independente de qual polígono for, contanto que ele seja convexo, sempre a soma dos seus ângulos externos vai ser 360 graus, tá? Vou dizer novamente, todo e qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos vai ser 360 graus. For um quadrilátero,
A soma dos ângulos externos, 360. Se for um triângulo, também 360. Um hexágono, 360. E assim por diante. Vejamos aqui mais um exemplo envolvendo o que a gente estudou até agora, tá? Observe. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 900 graus. Qual é esse polígono? E qual é a soma dos ângulos externos desse polígono? E agora, galera? Vamos nós. Ele me deu uma informação muito importante. Ele me disse que a soma dos ângulos internos é 900 graus. Então, eu vou partir da fórmula da soma dos ângulos internos, que é S é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Substituindo o que temos, qual o valor de S? 900. É igual a N, que eu não sei qual é o número de lados, é o que nós vamos encontrar, menos 2 vezes 180 graus. Invertendo, né? Só invertir. Quem estava no segundo membro foi para o primeiro, quem estava no primeiro foi para o segundo membro. Para isolar a nossa incógnita no primeiro membro. Então, isolei o parênteses, n menos 2 é igual a 900. O 180 estava multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Então, efetuando a divisão, n menos 2 é igual a 900 dividido por 180, 5. Agora, eu vou resolver o que está dentro do parênteses. N é igual a 5, o 2 estava subtraindo, passou para o outro lado, somando. Então, o valor de N é quanto? 7. N é igual a 7. Como é o nome do polígono que tem 7 lados, galera? Heptágono, né? Independente de qual polígono seja, a soma dos seus ângulos externos sempre vai ser quanto? 360 graus. Independente do polígono, sempre a soma dos ângulos externos é 360 graus, tá? Bem fácil o exemplo, de nada de complexo, né? Então, vamos para a próxima situação. Em se tratando de polígonos, muitas vezes podemos nos deparar com a seguinte nomenclatura. Polígonos regulares. Quando é que um polígono ele é dito regular? Vejam a figura a seguir. É um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, é um pentágono, né? Esse polígono ele é dito regular. Por quê? Olha a definição. Chama-se polígono regular aquele que tem todos os lados e todos os ângulos congruentes. Então, o que vai ser um polígono regular? É aquele que tem todos os lados iguais, todos os lados com medidas iguais, e todos os ângulos internos também com medidas iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai ter a mesma medida que esse outro ângulo, ele vai ter a mesma medida do ângulo C, vai ter a mesma medida do ângulo D e vai ter a mesma medida desse outro ângulo. Isso é um caso específico apenas nos polígonos regulares. Novamente, tem todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos internos também com medidas iguais. Então, a partir dessa definição dos polígonos regulares, tem como a gente saber, a partir de uma forma geral, como que nós fazemos para calcular a medida do ângulo interno de um polígono regular. Até porque se eu encontrar a medida de um ângulo interno, eu sei qual é a medida de todos os demais. Então, o ângulo interno é igual à soma de todos os seus ângulos internos dividido pelo número de lados, tá? Então, eu vou pegar a soma de todos os ângulos internos desse polígono e vou dividir pelo número de lados, que aí eu sei a medida de cada um dos seus ângulos internos. E como é que eu faço para calcular, pessoal, a soma dos ângulos internos de todo e qualquer polígono? Pega aquela formulazinha lá dos slides anteriores. N menos 2 vezes 180 graus, tá? E o mesmo acontece para a medida do ângulo externo. Se os ângulos internos têm medidas iguais, os ângulos externos também têm. Então, como é que eu faço para encontrar a medida do ângulo externo de um polígono regular? Vou pegar a soma de todos os ângulos externos desse polígono e vou dividir pelo número de lados. Só que tem um detalhe, a soma dos ângulos externos não é sempre 360 graus, independente do polígono? Então, vou pegar esses 360 graus e vou dividir por N. Quem é o nosso famoso N? O número de lados desse polígono. Então, vamos partir para os exemplos, para poder clarear um pouquinho aí as nossas ideias. Tinha muita informação, não é? Vamos desbugar, abram a mente de vocês, tá? O objetivo sempre aqui nas nossas aulas é desbugar a matemática. Vamos juntos que a gente consegue. Primeiro exemplo, diz assim, ó, qual a medida do ângulo interno e do ângulo externo de um hexágono regular? Olha a palavrinha mágica, regular.
Se eu estou dizendo que esse polígono é regular, significa dizer que todos os 6 lados, como se trata de um hexágono, todos os 6 lados ele tem medidas iguais. Então, vamos encontrar logo a medida do ângulo interno, recorrendo à fórmula. Olha aí a fórmulazinha. Então, vai ser n menos 2 vezes 180 graus. Quem é o n? É o número de lados. Como se trata de um hexágono, nós vimos que o n é igual a quanto, galera? É igual a 6. Se o n é igual a 6, então nós vamos. Próxima situação. Substituindo. 6 menos 2 vezes 180 dividido por 6. Então, quanto é 6 menos 2, galera? 4. Vezes 180 dividido por 6. Continuando, quanto é 4 vezes 180? 720. E qual o valor de 720 dividido por 6? 120. Então, eu já sei que cada ângulo interno de um hexágono, ele mede quantos graus? 120 graus. Mas a questão ela me pediu também dos ângulos externos. Então, vamos para a formulazinha dos ângulos externos. Ângulo externo é igual à soma dos ângulos externos de todo e qualquer polígono, que é 360, dividido por n, que é o número de lados. No nosso caso específico, é 6. Então, vai ficar 360 dividido por 6, que nós encontramos que cada ângulo externo vai ser 60 graus. Observem um detalhe. Eu disse para vocês que os ângulos internos e os ângulos externos, eles são adjacentes e suplementares. Ou seja, se eu somar um ângulo interno com um ângulo externo, ele vai dar quanto? 180. Será que tá certo? Vamos ver, ó. 120 mais 60, 180. Show de bola, galerinha. E vamos nós a mais um exemplo para poder fixar bem os nossos conteúdos. Partiu. Diz assim, qual é o polígono regular? Olha aí a observação. Se é regular, tem todos os lados e todos os ângulos internos com medidas iguais. Show. Cuja medida do ângulo interno é 144 graus. Então, se ele falou que o ângulo interno é 144, vou para a fórmula dos ângulos internos. Coloquei a fórmula dos ângulos internos, vamos substituir. Ângulo interno, 144. Eu quero encontrar o quê? O valor de n, que a partir do momento que eu encontro o número de lados, eu sei qual é o polígono. Substituir, então foi. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos só mudar de lado, né? O que eu fiz? Multipliquei os meios pelos extremos. 144 vezes n, 144n. É igual, ó, n menos 2 vezes 180. Foi. Agora, o que a gente vai fazer? Resolveu parênteses. 144n é igual a 180 vezes n, 180n, menos 180 vezes 2, 360. Vamos isolar os n's no primeiro membro. Então, fica 180n menos 144 igual a 360. Subtraindo, 180n menos 144n dá 36n. O valor de n é igual a 360 dividido por 36. N é igual a 10. Mas a questão me pediu o quê? Qual é o polígono regular? Ele quer saber o nome do polígono. Galera, como é o nome do polígono que tem 10 lados? É o dodecágono? Não, tá errado aí, né? O nome do polígono que tem 10 lados é o decágono. Vamos aprender a escrever. Cágono, tá? Pronto, foi. É o decágono, tá? Polígono que tem 10 lados, decágono. Desculpe aí, galera. E que tal agora o famoso desafio? Vamos lá? Fica esperto, galerinha. Vamos pensar um pouco? Olha aí. Primeiro, diz assim, Cristina desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. Então, vamos analisar a questão. O primeiro polígono é um pentágono, ele diz que é 540 graus. O segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele diz que é um hexágono, tem 720 graus. É a soma dos ângulos internos, o SI, galera.
O próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um heptágono, a soma dos ângulos internos, 900 graus. E o outro, um octógono, a soma dos ângulos internos, 1080 graus. Pergunta: qual a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? O hexágono regular. Pense um pouquinho, pausa o vídeo, veja se você consegue resolver. Primeiro, né? Vamos agora à resposta do nosso desafio. Vocês já responderam de vocês, agora vamos responder, corrigir juntos. Ele me disse na questão que se tratava de polígonos regulares. A questão já está marcada aí a resposta correta. Vamos ver se vocês acertaram. Mas vamos pensar um pouquinho. Disse que se tratava de um polígono regular. Então, todos os lados e todos os ângulos internos têm medidas iguais. Então, vamos pensar. Ele me deu que a soma dos ângulos internos. Eu preciso encontrar a medida do ângulo interno. Então, vou recorrer à fórmula do ângulo interno. Ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos dividido por n. Então, substituindo o que nós temos, vai ser, ele quer do hexágono, não é? Então, no lugar de n, a gente vai pôr 6. Então, 6 menos 2 vezes 180 graus dividido por n, que é o nosso 6, que é o número de lados, tá? Continuando, nós temos 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180 dividido por 6, tá? Indo lá para o outro lado, porque aqui acabou o espaço, né? Continuando. Então, nós temos 4 vezes 180, pessoal, dá 720. E 720 dividido por 6 dá 120 graus. Então, ele perguntou qual a medida de cada ângulo interno do hexágono regular. A medida de cada ângulo interno de um hexágono regular equivale a 120 graus. Vocês acertaram? Tomara que sim, né? Então, para concluir a nossa aula de hoje, vamos construir o nosso mapa mental a respeito do conteúdo que nós estudamos nessa aula, que foi o estudo dos polígonos. Então, vamos. Galera, vem aí, ó, um mapa mental. Vamos tentar organizar a casa. Quando eu falo em polígonos, definição é o quê? É uma figura geométrica, ó, formada por segmentos de reta que não se cruzam. Não é verdade? Pronto. E esses polígonos, eles podem ser polígonos ou não polígonos. Polígono se for figura geométrica fechada por linhas retas, que não se cruzam. Se for aberta, não é polígono, não é? Aqui, ó, nós temos um exemplo de não polígono, por quê? Tem uma linha curva. Aqui também não é polígono, por quê? Porque as retas se cruzam, é isso? Esses polígonos também eles podem ser convexos ou não convexos. Quando é que eles vão ser convexos? Quando eu traço o segmento de reta dentro dele e fica apenas dentro da figura, não sai em momento algum. E não convexo, quando eu traço um segmento de reta, ó, e acaba saindo da figura, tá? Ou seja, também aquela outra formazinha um pouco mais grosseira que diz quando eu tenho um vértice voltado para dentro da figura, é não convexo. Os polígonos, eles são classificados de acordo com o número de lados também, né? Polígono com um lado e dois lados existe? Não existe. É polígono a partir de 3 lados. E eles têm nomes específicos, com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 20 lados. Os demais não têm nomes específicos, né? Os elementos do polígono quais são? Os lados, os vértices, né? Os ângulos internos, os ângulos externos e as diagonais. E nós vimos também os polígonos regulares. O que são os polígonos regulares? São aqueles que possuem todos os lados e todos os ângulos internos com medidas iguais, tá? Então, galera, aqui nós estamos encerrando mais uma aula, tá? Estudem, assistam às nossas aulas, curtam bastante e exercitem. Quanto mais você exercita, você vai aprendendo, tá? Matemática a gente aprende com a prática. Então, tchau, tchau, galerinha. Até a nossa próxima aula. Um beijo em todos!